pessoal, estamos de volta aqui à nossa série de vídeos Tesouro Direto na Prática. Esse será o nosso primeiro vídeo de 2016 e nós estamos retomando então, nós paramos, explicamos como funciona, olhamos para o site e agora chegou a hora de falarmos dos títulos que são negociados no Tesouro Direto. Nós vamos, para começar, falar alguns conceitos interessantes e importantes, porque alguns conceitos econômicos e alguns conceitos sobre algumas siglas, né? Tipo Selic, IPCA, que as pessoas ainda confundem um pouquinho, ok? Aproveito para dizer a vocês que gostaríamos que vocês comentassem esse vídeo logo aqui embaixo. Embaixo aqui do vídeo você tem o endereço do site do Tesouro, no qual nós fazemos a referência dessa série de vídeos. Nós temos também a parte de comentários. Então, dúvidas, por favor, complete, coloque a sua dúvida, não deixe passar nada e que a gente vai responder a todas. Nós responderemos a todas as dúvidas que vocês colocarem. E, mais uma vez, a gente pede para que vocês se inscrevam no nosso canal, clique aqui embaixo também, ou no nosso logotipo aqui que está na tela, e faça a sua inscrição para receber todas as atualizações, ok? Então vamos seguir com a nossa série de vídeos. Então vamos lá. Tesouro Direto, títulos à venda. Então vamos começar entendendo esses títulos. O primeiro deles é o título Selic, antiga LFT, Letra Financeira do Tesouro. O segundo título é o título Tesouro IPCA, antiga NTN-B, Notas do Tesouro Nacional tipo B. E o terceiro título é o Tesouro Pré, antigo LTN, Letras do Tesouro Nacional. Precisamos entender alguns indicadores macroeconômicos. Indicadores de inflação, que serão o IPCA, o INPC e o IGPM. E também alguns indicadores econômicos, como o PIB, a Selic e o CDI. Sabendo essas 6 siglas, as 3 de inflação e as 3 macroeconômicas, as 3 de economia, você já está confortável, já sabe o necessário para entender os títulos do Tesouro. Então vamos começar com os títulos de inflação. O primeiro deles é o IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Esse índice ele é desenvolvido pelo IBGE, ele considera rendimentos entre 1 a 40 salários mínimos nas 8 maiores regiões do país. É um indicador oficial de inflação do Brasil, referência para o Conselho Monetário Nacional e também para o Copom. Então, todas as vezes que estivermos falando do índice de inflação nos títulos do Tesouro, nós estaremos falando do IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. O segundo indicador de inflação também bastante usado é o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A fonte também é o IBGE e ele incorpora rendimentos entre 1 a 5 salários mínimos e é usado para correção salarial. Na verdade, tanto o IPCA quanto o INPC, eles são bastante próximos. Há uma diferença, hora para mais, hora para menos, entre um e eles, em função dessa metodologia usada. Um abrange até 5 salários mínimos e o outro de 1 a 40 salários mínimos. Mas, para títulos do Tesouro, nós vamos focar no IPCA. E o terceiro índice de inflação importante do país, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, que é desenvolvido pela FGV, e sua composição é 60% de IPA, Índice do Produtor Amplo, 30% do IPC, Índice de Preço do Consumidor, e 10% do INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Esse índice é usado para corrigir contratos de aluguéis e contratos de prestadores de serviço.
ok? Então nós temos para a inflação o IPCA, o INPC e o GPM. E para o Tesouro Direto, o que vai nos interessar é o IPCA. No passado, o Tesouro negociava títulos atrelados ao GPM, mas isso foi descontinuado e hoje ele opera apenas com o IPCA, ok? Agora alguns indicadores econômicos, começando pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, seja consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais saldo da balança comercial. Tudo isso compõe o PIB. Isso é um indicador muito importante porque ele vai interferir nos outros indicadores. Outro índice muito relevante é a Selic, também conhecido como taxa básica de juros. Essa taxa ela é responsável para remunerar os títulos públicos do governo. Então, toda a dívida do governo ela é remunerada pela taxa Selic. A taxa Selic é definida pelo Copom periodicamente a cada 2 meses. E também é conhecido como taxa livre de risco ou taxa de risco soberano. A taxa Selic ela é um indicador econômico. Não confunda Selic com inflação. IPCA é um indicador de inflação. Selic, indicador econômico que vai drivar, né, que vai conduzir a economia. Então, o Tesouro Selic está atrelado a esse indicador. E esse indicador, ele é um indicador definido pelo Copom, definido pelo governo. E o governo, então, tem o poder de alterar essa taxa a cada 2 meses nessas reuniões que o Copom realiza, né? E o Copom, então, é responsável por definir se vai manter a Selic, se vai aumentar a Selic ou se vai abaixar a Selic. Obviamente, essas mexidas na Selic têm efeitos colaterais importantes. Então, hoje, aqui no início de janeiro de 2016, a Selic está em 14,25 com viés de alta. É provável que na próxima reunião o Copom suba a taxa Selic porque o país vive um problema conturbado. Okay? Normalmente, o governo utiliza a taxa Selic como um remédio para controlar a inflação. E aí há uma série de controvérsias entre os economistas. Uns acham que isso não é correto, outra ala acha que isso é correto, mas de qualquer maneira, quando o problema é simplesmente econômico, aumentar a Selic resolve. Quando o problema não é econômico, é um problema conjuntural, um problema político, esse remédio ele acaba tendo efeitos colaterais difíceis de serem controlados. Nós estamos vivendo um momento de inflação alta, né? O IPCA fechou 2015 na casa de 10,67, ou seja, muito acima da meta, que era 4,5, e o governo vem usando desse remédio, que é aumentar a taxa de juros, para ver se ele consegue controlar essa inflação. Só que para isso ele aumenta a taxa, ele tenta tirar o dinheiro do mercado e gera um efeito colateral muito grande no PIB, e aí a economia fica toda travada. Um outro indicador também importante é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancários. Esse CDI é definido pelas principais instituições do país, pelos maiores bancos, e usado para avaliar o custo do dinheiro negociado entre os bancos. Então, no CDI, o governo não interfere, são os bancos que, nas suas negociações entre bancos, definem o valor do CDI. Normalmente, o CDI ele é ligeiramente inferior à Selic. Toda vez que o governo altera a Selic, seja para cima ou para baixo, esses bancos negociam esse valor do CDI. Isso é negociado diariamente, em função das negociações que ocorrem no mercado, mas normalmente há um spread, há uma diferença entre o CDI e a Selic. E isso aqui também é fonte de muita confusão entre as pessoas que
não consegue diferenciar CDI de Selic, porque outros produtos financeiros, como LCI, LCA, CDBs, geralmente são atrelados ao CDI. O CDI não afeta títulos do Tesouro Direto. Então, títulos do Tesouro Direto eles estão atrelados à taxa Selic e atrelado ao IPCA. Mas é importante que os investidores tenham essa noção desses indicadores, indicadores de inflação e indicadores econômicos. Por isso que a gente focou aqui essa introdução, para que a gente tenha um nivelamento de conhecimento. Então, para resumir, nós temos o Tesouro Selic, que ele vai ser indexado à taxa Selic, ou seja, toda vez que o governo alterar a taxa Selic, os títulos T Selic serão alterados. O IPCA, que é o indicador da inflação, ele vai afetar diretamente os títulos Tesouro IPCA. Nós não vamos falar nesse vídeo agora, mas depois nos próximos nós explicaremos cada um desses três títulos. Então o IPCA é o IPCA mais uma taxa de juro e o Tesouro Pré é uma taxa fixa, que é uma inflação mais uma taxa de juros. Só que ela é pré-determinada. Então, nós explicaremos cada um desses nos nossos próximos vídeos. Importante é que, para você, investidor, você saiba diferenciar o que é Selic, o que é IPCA, o que é inflação, o que é um indicador econômico. Ok? Então, para começar as explicações desses títulos, nos próximos vídeos nós vamos falar do Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o que é comparado à caderneta de poupança. Então vem-se muito falando, olha, que o Selic está rendendo mais, quase 50%. Sim, porque a taxa Selic está 14%, a poupança rendeu 8%. Obviamente, quem aplicou na Selic, mesmo pagando imposto de renda, ele teve da ordem de 40% aí 40, 50% de ganho sobre a poupança. E não é nada do mais. Basta comprar o título Tesouro Selic. Mas não é alvo desse vídeo. Vamos finalizar aqui. Então, resumindo, o que interessa para investidor de Tesouro Direto? Os indicadores de inflação, IPCA, indicadores de economia, o Selic. Nós falamos dos demais porque eles serão afetados diretamente quando o governo altera esses itens. Obviamente o governo não vai alterar isso de uma hora para outra. A Selic, por exemplo, ela é alterada a cada 2 meses e o IPCA é um indicador de macroeconômico definido pelos institutos, IBGE e no caso do IGPM e FGV. Mas o IPCA especificamente é um índice oficial de inflação do país. Alguns podem discutir se é correto, se não é correto, mas é o que é oficial. Então, os títulos são atrelados sempre aos títulos oficiais, ok? T-Selic, T-IPCA. É isso que a gente precisa saber. Então, pessoal, embora esses conceitos sejam considerados por muitos alguma coisa assim óbvia, porém, para quem não tem o domínio de economia, para quem não está acostumado com essas siglas, Selic, IPCA, PIB, NTNB, NTNC, acho que antes de começar a falar dos títulos, a colocar os títulos propriamente dito, é possível a gente então fazer um nivelamento de conhecimento, por isso que é importante que fique bem claro, né? Hoje eu estava conversando com um colega e ele ressaltou, poxa, mas eu não consigo perceber Selic é inflação, IPCA, IGPM, eu não consigo entender essas coisas. Realmente, para quem domina a economia é fácil, mas para quem não está nesse segmento não é simples assim. Então, achamos importante esse nivelamento e agora sim, agora a gente vai começar, nós seguiremos na sequência dos próximos vídeos com o Tesouro Selic, depois Tesouro IPCA e na sequência o Tesouro Pré. Então aí nós vamos mostrar as metodologias, porque tudo no Tesouro Direto é matemático. É uma questão de você pode planilhar, você pode colocar no Excel e fazer as suas contas, que nada mais é do que matemática financeira. Outro tema também que
embora muito comentado, embora um tema que se fala corriqueiramente, né, matemática financeira, mas na prática nem todo mundo tem essa facilidade, embora se tenha como um tema muito simples. Então, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, comente, se cadastre aqui para receber as atualizações e muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.